Gente, quieto, vai começar, hein? Vai começar. Terceira temporada, Cultura e Design. E começa agora Cultura e Design. Na minissérie Liberdade, Arquitetura e Design, realizada em Minas Gerais. Se a gente for pensar na Tetro, não dá para explicar a Tetro sem entender o contexto que a Tetro está inserida, né? Nós três somos mineiros, a gente vive em Belo Horizonte. E Minas Gerais, assim, a gente está cercado de morros, a gente está bem próximo aqui de Belo Horizonte, bem próximo de algumas cidades barrocas. E eu acredito que a Tetro não seria a mesma se tivesse em outro lugar. Minas é o estado das curvas, dos morros, né, os mares de morros, das árvores do cerrado, tortuosos, dos rios que percorrem as planícies, né, com suas curvas, das obras do Niemeyer, né, que a gente vê na Pampulha, que exploram tanto as curvas. Então, eu acho que o nosso olhar ele está muito mais treinado, habituado à curva do que à reta. Eu acho que o barroco ele é muito familiar a nós mineiros. Não é algo que a gente aprende na escola, é algo que com que a gente convive desde que a gente nasce, por nossas cidades históricas. Então, é muito natural a nós assimilarmos as formas que existem no barroco no nosso imaginário. E isso se reflete no projeto, eu acredito que por uma certa liberdade que nós procuramos no traçado, nas curvas. E é claro que a influência nossa começa ali e passa no colonialismo também, tem elementos disso. Passa muito pelo modernismo mineiro que começou com Niemeyer na Pampulha, que é influenciado pelo barroco também, e enfim combina numa influência de arte contemporânea, que a gente vê em Inhotim em algumas obras, por exemplo, que também é influenciado pelo barroco. Então o barroco eu acho que é a raiz de tudo, e como a gente vive aqui, a gente vive o barroco muito intensamente, isso está enraizado na nossa mente, na nossa forma de trabalhar. Isso se expressa no projeto numa busca pelo complexo. Parece que o simples e o reto não nos satisfaz. Então, nós buscamos explorar formas um pouco mais complexas, curvas, ângulos, que, no meu entendimento, elas conversam mais com as necessidades do ser humano, da vida, das complexidades da vida do ser humano, e também conversam mais com as formas da natureza, do que a natureza pede para nós como arquitetos. Cada lugar da Terra é muito específico. Cada lugar tem o seu clima, tem a sua vegetação, tem o seu céu, tem o vento, tem o frio, o calor, muito específico de cada área. E as pessoas que a gente estava produzindo nossa arquitetura também sempre com identidades muito fortes. Então, uma certa hora a gente percebeu que a junção disso, assim, lugares muito específicos com pessoas muito específicas, você não consegue dar uma resposta padrão para atender bem a isso tudo. A resposta tem que ser específica. Então, de certa forma, a gente viu que
cada pedaço do mundo precisa de uma arquitetura específica só para ali, só para aquela história, só para aquelas pessoas, só para aquele lugar. A gente na Tetro, o que a gente busca é fugir da assinatura. A gente não quer ter uma linguagem única, a gente quer cada vez mais experimentar, cada vez mais ter um novo tipo de linguagem, um novo tipo de projeto. E a gente quer cada vez mais eliminar todos os nossos preconceitos estéticos. Então, para a gente, assim, é muito importante a gente ter um processo que vá cada vez mais instigar a nossa criatividade. Característica criativa nossa aqui é não ter regras. Então, a gente não cria uma receita de bolo para nada, assim, sempre vamos ter que fazer tal coisa e tal, passo a passo. Cada casa que a gente projeta vai ser uma coisa nova. Nós procuramos sempre inspiração no lugar e na família, no usuário. E esse processo, nós tentamos cada vez mais linká-lo à arte. Então, experimentar com diversos tipos de expressões artísticas. Pintura, música, escultura. Isso tudo serve como catalisadores do processo criativo. Podem ser processos que aparentemente não vão levar a lugar nenhum e muitas vezes realmente não levam, mas outros, eles geram aquela faísca que de onde vai surgir a ideia. A gente volta para o escritório, a gente sempre faz uma maquete do terreno e com isso a gente consegue iniciar o projeto não trabalhando em cima de uma planta 2D, mas a gente já inicia o nosso trabalho sobre uma maquete. Isso dá para a gente uma riqueza de informação muito grande, porque a gente consegue enxergar a relação entre os vazios. Então, quando a gente encontra um terreno que já aconteceu várias vezes em vários projetos com uma natureza tão exuberante, é muito importante para nós preservar. Então, vários projetos da Tetro, eles partem dessa premissa da preservação, de tentar acomodar a casa àquela natureza sem retirar árvores. As formas das casas, elas se adequam à posição dessas preexistências e também a topografia, né, na tentativa de não interferir muito na topografia que a gente encontra naquele terreno. A gente parte de onde não construir, ao invés de partir de onde construir. É como se a gente invertesse a lógica, sabe? A gente entende que os vazios, eles são muito importantes. O que não é construído na arquitetura da Tetro é tão importante quanto o que é construído. E a gente acha que é muito importante dar um nome para o projeto, porque é como se a casa ganhasse uma alma. Cada casa conta uma história, e a partir do momento que você batiza a casa, dá um nome para ela ganha uma alma também, eu acho isso. Então, assim, algumas vezes a gente está no terreno e a gente vê um animal, assim, já aconteceu. Na casa Siriema, por exemplo, tinha uma siriema, ela atacou o Igor. A gente andando pelo terreno, querendo absorver as energias do lugar, os bichos foram em cima de mim, me expulsando literalmente. Eu tive que sair correndo, mas isso foi tudo uma experiência muito legal e muito mágica que acabou inspirando a casa também e isso foi parar no nome da casa. A gente não consegue projetar sem pão de queijo. Sim. Pão de queijo é como se fosse a base da nossa arquitetura. Ah, isso é bom demais, né? A gente vai comer um queijo canastra aí daqui a pouco. Café, principalmente. Acho que. Mas, ô John, você tá gravando? Tá gravando, né? Ótimo, tá ficando incrível essa parte. Não, a vaca também faz parte do processo. Essa relação da casa com o nome, virou um assunto muito importante aqui na Tetro, que não era no começo, mas a gente percebeu que dar um nome ajuda a conceituar melhor, a criar uma identidade única para a casa. E no caso da Casa Olha Vaca, a gente foi um terreno muito incrível aqui perto, no topo de um morro, no topo de uma montanha, e no morro seguinte era uma fazenda com várias vaquinhas passando e a gente ficava escutando as vacas, tipo uma mini Suíça. Então aquilo inspirou a gente imediatamente, a gente deu esse nome de Casa Olha Vaca, porque afinal de contas ele vai ficar ali olhando as vaquinhas o tempo todo a partir dali. E no dia da apresentação do projeto eu queria trazer uma vaca aqui dentro do escritório, não deixaram. Eu cheguei a ligar para um sítio pedindo uma vaca emprestada, mas aí depois a ideia foi abortada. O nosso processo a gente trabalha fazendo piada, né? A gente é divertido o tempo todo. Então, assim, a gente, por mais que a gente fale de coisas sérias, que a gente realmente acredita,
A gente tem uma certa leveza no nosso processo aqui. Às vezes eu tenho as ideias mais malucas assim, mas ainda bem que tem pessoas sensatas aqui no escritório também. Não sai daí. Cultura e Design volta já já. Aqui estamos no Design Center Stellantis, South America. Então, nessa casa a gente cria os nossos produtos de mobilidade. E eu tenho o prazer de estar já aqui há alguns anos. Temos uma equipe bem grande de várias profissões de criação de design. Nosso processo de criação é longo. Então, a gente está falando até 3 anos. Então, não temos a bola de cristal, mas a gente tem a sensação e também a sensibilidade de criar produtos para nosso mercado. A gente trabalha em cima de 5 brands, em grupo Stellantis. Então a gente tem Fiat, Jeep, Ram e agora também Citroën Peugeot. É grande desafio porque designer tem que ser capaz de conhecer o cliente e criar produtos para esse cliente. E cada brand é diferente. Então hoje estamos falando mais do brand Fiat, vamos falar do Pulse e do Fastback. Junto com os colegas, nós somos sozinhos, uma grande empresa, com outras áreas de produto, juntos a gente cria briefing. Ali dentro desse briefing, tem já necessidade de certo tipo de produto de mobilidade. Então a gente juntos concordamos tipo de tamanho, quantos passageiros, motorização. E para o brand Fiat, a gente desenvolveu desde o período Toro uma linguagem a gente chama horizontal, muito esculturado, muito italiano, muito emocional. Então, esse design esculturado a gente separa e protege hoje para o nosso brand Fiat. E ali, do Toro, Argo, Kronos, até hoje, nosso Pulse e Fastback tem esse idioma de design. A gente tem nosso time, temos 2 times. Temos o exterior designer e o interior designer. O externo de carro, você vê a distância e precisa encantar. Então esse é o primeiro ponto que o design exterior, você trabalha nas formas, nos reflexos, nos vincos, porque precisa atrair que o consumidor vá até o carro e abra a porta. Quando ele entra dentro do carro, é outro ambiente. É o ambiente de casa, a sua sala. Então precisa ser confortável, você esquenta o banco, você coloca os espelhos, você pega o volante na mão e verifica se você se sente bem. Então mais bem-estar dentro do carro. E ali você começa já a tocar os materiais, você gosta, não gosta. A nossa responsabilidade de design é tudo que você vê, do externo e interno, tudo que você toca, e hoje também o que você escuta é criado aqui no design. Recentemente, para o nosso Fastback, criamos também o Sound Design, que vocês escutam também na publicidade, foi criado no Design Center. Olá, Peter. Primeiro gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo aqui na Fiat, no Centro de Design da Fiat. É uma honra para a Tetros ter essa conversa e essa interação com vocês. E eu acho que vai dar uns frutos legais aqui dessa mistura de arquitetura e design automotivo que a gente vai falar agora. Uma das coisas que mais me impressionou aqui quando visitando o espaço foi os modelos que eu vi. Eu queria entender como que isso é feito, quantas vezes é feito um modelo para chegar no desenho de um carro. A gente também trabalha com modelo e a gente se identificou com isso, sabe? Então, e é uma coisa que me fascina, assim, quando eu vejo uma miniatura, dá vontade de levar para casa, né? Nosso maquete, a gente faz maquete interno, modelo externo.
é a parte mais importante, porque no final você comunica e vende o seu design com esses objetos que o cliente pode tocar, abrir a porta, experimentar. A gente tem várias fases, em total mais de um ano, que a gente desenvolve do primeiro pequeno desenho até apresentações de animações, até modelo físico. E a gente faz vários loops até chegarmos no design final. No final é um protótipo que parece verdadeiro, não é? Temos situações, por exemplo, que a gente mostra o carro, as pessoas são tão empolgadas que falam, nossa, que legal, como está dentro? Então quer abrir a porta e tem a maçaneta na mão. Sabe, uma das coisas que eu acho mais incrível, assim, mais legais do uso do modelo é que ele não mente. Ele não mente nas proporções, ele não mente no entendimento do design. Isso é uma coisa que a gente percebeu muito que na arquitetura. Então, assim, quando a gente mostra a maquete para o futuro morador, ele enxerga aquilo de todos os lados. A gente não consegue favorecer um lado que para a gente é mais atrativo. Então, eu acho que é muito verdadeiro. Eu imagino que isso também seja aplicável para o design automotivo. Eu imagino que a maquete, o Clay, ele cumpra essa função também. O que vocês acham sobre isso? Então, a maquete ela não mente, realmente. Você consegue observar o carro, você consegue andar ao redor dele, você consegue observar o mínimo detalhe, e aí é uma coisa que na imagem do computador a gente consegue camuflar melhor. Mas, ao mesmo tempo, com a maquete a gente consegue ter a noção da proporção real do carro, coisa que às vezes no próprio software engana o próprio designer, a gente não tem a noção tão boa quanto a gente vê o produto final no volume certo, na escala correta. Que é muito gostoso, pode fazer, fecha os olhos e passa aqui, fecha o olho e passa aqui em cima. Então você sente a qualidade da superfície e é ali uma fase muito gostosa nossa de esculturar. Mas eu vejo a indústria lutando para dar mais personificação a cada carro. Itens opcionais, uma gama de materiais que você pode escolher dentro, cores, etc. Eu queria saber a visão de vocês sobre se isso é realmente uma luta contra a padronização e como isso é encarado. Com certeza esse é um grande desafio para a gente, que a gente trabalha com produtos de grande volume, né, e a gente tem que trazer certa diferenciação entre cada um. Então a gente trabalha, como a gente já tem conversado aqui, né, de DNA de cada marca. Então a gente pensa que a Jeep, por exemplo, ela tem os traços muito mais verticais, né, onde a gente trabalha certos tipos de materiais também, até com uma pegada um pouco mais sustentável. E na Fiat, por exemplo, a gente trabalha de outra maneira, com outro tipo de DNA, muito mais horizontal, com essa herança também muito forte italiana, espontânea e pop. Também dessa mesma maneira a gente tenta trazer entre cada marca um quê diferente para que o cliente sinta esse cuidado que a gente teve de fazer uma coisa específica para a necessidade dele ou para o ambiente que ele está ali inserido. Peter, parabéns. Agora eu vou fazer um pedido para você, que meu amigo aqui, ele tem um patinete. Ele sempre chega atrasado todas as gravações. Ele pode ir embora com ele? Claro, pode. Aí, obrigado, cara, galera. Obrigado pela Tchau, visita. até a próxima. Você dirige, né? Obrigado. Então vamos. Eu, hein, Jean dirigindo o carro? Só não vai bater o carro, hein, Jean? Essa Fiat foi corajosa. Valeu. Liga aí. Isso é bonito, hein? A empresa ela foi fundada em 1921
através da associação entre o Grupo Europeu Arbed e a Companhia Siderúrgica Mineira. A unidade de Sabará ela é extremamente importante para o Grupo ArcelorMittal. Em primeiro lugar, porque ela foi o berço do grupo no Brasil, né? Foi a primeira unidade do grupo. Foi também a primeira unidade siderúrgica integrada da América Latina, em 1925. E foi um marco bastante importante para a siderurgia nacional na época. E aí que entra um fato curioso também aqui, muito importante, que aconteceu na usina de Sabará, que é a visita do presidente Getúlio Vargas. Ele esteve aqui em visita oficial e, acompanhado da diretoria da empresa, ele conheceu a produção, as instalações industriais, e a planta de Sabará já estava a pleno vapor nessa época. E hoje ela tem uma extrema importância em função do mercado que ela atende. Ela hoje é a nossa planta que faz os materiais de maior valor agregado para fornecimento de peças para a indústria automobilística. E a relação da ArcelorMittal com Minas é especial. Somos líder mundial de aço, maior produtora do Brasil e América Latina, com clientes em mais de 150 países. Então, o que nós produzimos em Sabará, nós produzimos barras trifiladas, barras descascadas, barras endireitadas, todas com altíssimo nível de qualidade para atender os requisitos de mercados muito exigentes, mercado automobilístico, mercado de máquinas e implementos. Nós estamos fazendo um processo muito interessante de contratação também na cidade, com foco na inclusão de mulheres para o grupo. Nós temos uma meta de contratação de 50% de mulheres para essa expansão da unidade de Sabará. A unidade de Sabará tem uma importância fundamental para a cidade, até mesmo pelo histórico. Nós temos diversos projetos da Fundação hoje presentes na cidade, então nós temos uma relação muito ativa com a comunidade. A usina ela é presente na vida da cidade. Trazendo um pouco agora para a história desse prédio onde nós estamos, com o início da empresa, muitos imigrantes, muitos empregados estrangeiros chegaram, principalmente de Luxemburgo e da Bélgica. Eles tinham amplo conhecimento técnico de siderurgia e eles vieram para o Brasil para poder treinar os operários aqui. A empresa precisou construir esse local que funcionou muitos anos como um hotel para receber os empregados estrangeiros que às vezes ficavam de forma provisória, alguns faziam um treinamento e retornavam para a Europa e outros acabaram ficando por aqui e seguindo carreira nas usinas como contramestres. Esse prédio passou a ser patrimônio da Fundação ArcelorMittal. Aqui hoje funciona o Centro Cultural, que são eventos diversos, e temos o Centro de Memória, que é onde guardamos e preservamos os documentos já centenários da empresa. Mas o mais impressionante dessa jornada é perceber que o nosso aço está presente nas grandes e nas pequenas histórias de Minas Gerais e do Brasil. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país.
criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. O aço, um dos grandes impulsionadores, não só da indústria da construção civil, como da indústria de imobiliário, para não falar da indústria de eletrodomésticos, carros e tudo mais, né? Então, quando surgiu, né, ele revolucionou tudo, né? Ele criou o elevador, que permitia fazer prédios mais altos, ele criou as vigas metálicas, que permitiam de fazer prédios mais altos. Como são nos Estados Unidos, aqui é mais caro, mas aqui no Corujas a gente tem um monte de estruturas metálicas. Mas o mais interessante, na minha opinião, no ponto de vista da construção, é quando a gente juntou o aço com o concreto, que aí sim é a grande revolução do século XX. Né? Isso foi feito no século XIX, e aí você faz, antes chamava ferro doce, né? Aço doce é um aço liso, você junta com o concreto e vira o concreto armado. O concreto armado é um outro material, ele não é nem concreto nem aço, porque as coisas se fundem. Isso permite você fazer prédios gigantescos, estruturas ultra rígidas e tudo que a gente conhece como construção civil, sobretudo no Brasil, que a gente usa pouco a estrutura metálica de perfis pesados, que é o caso dessas passarelas aqui. Mas o aço revolucionou tudo, né? O aço é um negócio... É interessante entender como é que funciona o concreto armado. O concreto é como se uma pedra, é super duro. A compressão é muito difícil, né? Você consegue... vou pegar e o Hulk, né, consegue quebrar o negócio de concreto. Mas se você pegar e puxar ou quebrar, ele quebra. O aço é o contrário. Você pode pegar um cabo de aço de 10 milímetros aqui, se puxa, eu puxo aqui, nunca vai arrebentar. Mas se eu empurrar e você empurrar, ele vai ficar mole. Então, quando você junta os dois, aí você pega as características dos dois. E é isso que foi o grande boom do século XX, né, em termos de arquitetura. A grande mudança. Então, quando o pessoal olha Paris, fala, Paris é assim, acho lindo e tal. Sim, mas Paris é daquele jeito, com arquinhos, prédios baixos e tal, porque não tinha elevador, porque não tinha concreto armado, não tinha aço. Então, as paredes são grossas, as janelas são pequenas, você precisa das paredes para deixar as coisas de pé. Uma vez que você inventa o concreto armado ou o aço em perfis pesados, você tem os 5 pontos do Corbusier, que é assim, planta livre, fachada livre, né? Você fazer teto de jardim, você vai fazer um monte de coisa. Então, muda completamente a história da arquitetura. Começa a aparecer casas modernistas, como a do Warszawski aqui em Genópolis, a Casa Rua Bahia, a Casa Roitápolis, a Casa Modernista lá da Vila Mariana e tal, que parecem com casas do Le Corbusier, que parecem com casas do Ritchell e tal, porque estão explorando essas novas técnicas, né? E aí isso vem junto com o elevador, que começa em 1860, coisa assim, que já vem a do aço, e com, claro, o boom do automobilismo, o avião, tudo depende disso, né? Buckminster Fuller depois chega e faz geodésicas com aço, que são novas estruturas, não é uma coisa que a gente usa pouco, mas assim, é o ápice de matar todas as estruturas possíveis, que é uma tecnologia finita, né? A gente já domina todas as estruturas possíveis. Você consegue melhorar o parafuso, tem uma liga de aço tal que resiste mais, mas a lógica estrutural toda já está fechada, né? E aí o Buckminster Fuller, por exemplo, que sugere a tração frontal dos carros, né? Então Fusca, por exemplo, tem tração traseira. Frontal é muito mais eficiente porque você traciona o metal, em vez de empurrar o metal. Então você é muito melhor, o carro é mais leve, né? Ele funciona de um jeito melhor. O mobiliário, é incrível, né? O que antes dependia de encaixes e tal, de madeira e tal, que também são super interessantes, mas muito mais artesanais e tal. Você usa parafuso, usa aço, consegue fazer cadeiras empilháveis, né, de aço. Você consegue colocar tudo isso para transportar num negócio muito menor. Depois as pessoas criaram os containers, que também é uma coisa que a gente não pensa de bate-pronto, mas é uma enorme revolução um container. Tem 2 tamanhos de container, tudo é feito, todos os navios são feitos em base de container, todos os guindastes pegam o container, colocam o container. Isso você padroniza um negócio de transporte mundial graças ao aço, que faz o guindaste, o navio e o container. E com isso você consegue fazer o comércio mundial. Você consegue pegar e empilhar eles, você consegue ter uma logística, você tem lá 10 pessoas num porto de quilômetros, controlando tudo como as peças de Lego. Coloca aqui, encaixa dali, você vai para cá, você vai para lá, coloca no caminhão, que é de aço, vai embora, leva lá, entrega lá a sua coisa, pode ser refrigerado ou não. O aço é primordial. Aí tem um cara que inventou um negócio chamado aço corrugado, que é o que é? É o vergalhão de aço que tem aquela... que é o que a gente vê. Porque o aço corrugado faz o concreto armado ser ainda mais eficiente, né? Então esse é o que se usa no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, que tudo é feito de concreto armado, tá? Para o mobiliário, né, tem aí grandes nomes do mobiliário, a Bauhaus, tudo era de aço, né? Você olha os móveis da Bauhaus, aço tubular, aço inox, né?
os talheres, os tubos das cadeiras, as cadeiras, né, do Miss, as cadeiras do Breuer, enfim. O aço permite a gente fazer coisas muito esbeltas, né? A gente adora trabalhar com aço no escritório. Ele permite a gente fazer coisas delgadas, balanços enormes, né? Brises. É, na nossa opinião, um complemento ideal. A gente gosta de usar tudo. A gente usa pedra, tijolo, concreto pré-moldado, aço, mas o aço é um dos nossos queridinhos, porque é tão versátil e é sustentável. E depois você derrete e faz de novo. É um troço incrível, né? E o Cultura Design volta já. Não sai daí, hein? Começa hoje o nosso documentário sobre moda sustentável. A moda, ela é uma grande comunicadora e ela tem a obrigação de pensar esse novo tempo, a sustentabilidade no seu processo. Então, o design que não pensa na economia, um design que gera sobra, ele é um péssimo design. Bom, o projeto se trata de uma vivência, né? Vai ser como um desafio para os alunos, do que a gente ensina, o que a gente fala, né, no dia a dia, em sala de aula, sobre conceitos teóricos de sustentabilidade, e a ideia é que eles apliquem isso na prática. A moda, ela é insustentável, ou a gente tem aspectos insustentáveis dentro dela. Então, a partir disso é que a sustentabilidade entra, ou o nosso olhar reflexivo, para esse campo, para que a gente possa pensar alternativas. E não é só na moda, é em geral, mas na moda é um pouco pior, porque a gente tem uma quantidade de tecidos e um giro de peças que ainda estariam, né, com qualidade de uso, e esse descarte ele é feito por uma coisa que é meio que afetiva, você deixa de gostar daquela peça porque ela saiu de tendência, e aí isso é realmente assim um absurdo. E não acontece só na moda, é em geral mesmo, é uma tendência, e a sustentabilidade ela tem que permear tudo, na minha opinião. Levando justamente em consideração essa questão, é que a gente escolheu alunos que demonstram em sala de aula o pensamento reflexivo, que tem essa preocupação no dia a dia, né, nos debates, nas conversas. E aí a gente selecionou dos 8º semestres 12 alunos, e aí acabaram que 8 ficaram com a gente até o final do projeto. Para começar, foi uma grande surpresa ter sido uma das escolhidas para participar. Então, acho que isso vai expandir muito meus horizontes. E em questão de sustentabilidade, a moda hoje enfrenta um grande problema, que é a geração de resíduo têxtil. Foi muito legal ser convidada para participar, porque é um reconhecimento profissional. Tá fazendo bastante diferença em aprendizado. Eu nunca tinha trabalhado com jeans, então tá sendo muito gratificante. O projeto começou com a orientação do Felipe, nosso professor. A intenção é criar os looks, né, a partir do jeans da Santista. Então a gente tentou passar pelos processos que a gente já usa na faculdade para concluir qualquer projeto. Ninguém para de usar roupa, ninguém para de comprar roupa. É super necessário a gente pensar em toda a cadeia de produção para a gente diminuir ao máximo todos os impactos ambientais que a moda traz. É muito difícil ter essa transparência dentro da moda. Talvez a marca venha e fale, eu sou sustentável, mas aonde está essa sustentabilidade? Né? Então, fazer alguma peça que realmente seja sustentável dentro do mercado que a gente está realmente é algo muito difícil. A moda sustentável, a gente tem que entender que sustentabilidade, ela não é só ambiental. A sustentabilidade, eu costumo dizer que ela tem vários pilares. Político, social, ambiental e por aí vai. E se realmente
é sustentável em todos os parâmetros, tanto na remuneração com os funcionários, quanto se a fábrica que produz os tecidos, ela remunera bem os funcionários, se ela realmente é sustentável, se realmente ela não está enganando o seu público. A sustentabilidade vai muito além do meio ambiente. O nosso ativismo enquanto designer é muito além do que o meio ambiente. Primeiro, a gente organizou todos os envolvidos para discutirmos as ideias. E aí, depois desse brainstorm, nós começamos a separar alguns moods e depois começamos a fazer os desenhos técnicos. Eu fui responsável pelos desenhos técnicos e foi bem tranquilo de fazer. São peças casuais. Nós fizemos alguns mood boards, fizemos pesquisas para decidir qual look seria para cada pessoa. Foi muito enriquecedor esse processo de inspirações, de referências. Nesse processo eu fiquei responsável por fazer as modelagens e a costura das peças femininas. Na sociedade nós temos vários grupos, vários nichos, e cada nicho se comunica de uma forma. Então você olhar para esses grupos, até mesmo daqueles que você não faz parte, é importante para você entender como essa dinâmica da moda e da roupa funciona, como ela comunica, como ela expressa. A ideia de diferenciação e a ideia ali de ter uma distinção do outro ou de outras classes fez com que essa moda fosse cada vez entrando num sistema, um movimento cada vez mais rápido, como a gente vê hoje, como a gente fala hoje até de uma moda ultra rápida, né? A ideia de um modelo ultra fast fashion. Porque se produz muito. E é uma indústria riquíssima hoje no mundo. Tipo, ninguém anda pelado. Todo mundo faz uma escolha diária para se vestir. E um professor sempre fala, até o Felipe, ele fala que na Terra não existe jogar fora. Não existe uma peça, não vou usar mais, vou jogar no lixo. Esse lixo está aqui. E acho que o trabalho dos alunos hoje, como futuros designers na indústria, né, têxtil, confecção e moda, é justamente tentar propor ou minimizar alternativas aí para esse erro que é cometido há mais de 200 anos. Cultura e design volta já. Tudo bem, turma? Eu sou Franco Ravioli e com um imenso prazer estou aqui. Sou um chefe formado dentro de casa, onde todo mundo tinha que ser. Porque comida é esse prazer, é essa coisa toda. Não existe melhor comida. Existe a comida que você faz para as pessoas e que elas adoram e voltam com você. Hoje, eu pensei em apresentar um prato que todo mundo pode fazer. É tranquilo e é assim, é uma simplicidade, mas que todo mundo gosta, tá? É uma massa, o mezzemaniche. Mezzemaniche é esse aqui, ó. Engraçado que o italiano, ele tem uma coisa muito interessante. Ele não consegue dar nome sem que aquilo signifique alguma coisa. Mezzemaniche quer dizer meia manga, né? É uma massinha meia manga, é um corte aqui, como tem o penne, como tem o farfalle, que é borboleta, então a gente vai fazer uma massa, porque acho que a massa agrada todo mundo. Um bom pomodoro, já diz a frase em latim, pomodoro, fruta de ouro, né? Ela é excepcional para... A maioria gosta de tomate. E para quem pensa que para fazer um bom molho de tomate a gente tem que colocar açúcar, se enganou. Porque o açúcar só reveste, só engana. Tá? A gente precisa de tempo, a gente precisa de água, a gente precisa de paciência. Comida é paciência e prazer. Falou? Ah, mas você faz isso aqui, eu não sei fazer. Sabe sim, vai treinando, às vezes eu também erro. Tem um termo italiano que chama a morte. A morte é quando combina demais. Então, tipo, queijo parmesão é a morte de uma bela macarronada. Essa é a ideia. Pouquinho, né? Um monte, né? Italiano gosta de um monte de parmesão, eu não sou diferente. A gente vai colocar um pouco de brie. Pam, pam, paranã. Eric, está trincando o nosso forno? Vamos aqui colocar um pouquinho também
do pomodoro que a gente deixou para pintar um pouquinho. Fala se vai ficar ruim, conta para mim. Pode ser o forno de casa. No caso aqui a gente está num forno a lenha, mas pode ser o forno de casa. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu pegar um queijinho aqui, ó. Ah, olha isso. Difícil de ter ficado ruim. E é assim que você vai fazer para os teus amigos. Vocês vão curtir demais, tá? Esse negócio de não sabe cozinhar, sabe sim. É só ter paciência. Olha que delícia. Então a gente tem isso que, na verdade, né, com aquela história de tomar um cafezinho de manhã, depois das refeições, mas virou uma bebida bacana, chique. Vários drinks a gente tem com café. Vários doces também. Então, eu custei um pouquinho para aprender a tomar o café sem açúcar. E é a melhor maneira, mas você acostuma. Agora que eu acostumei, delícia, você não precisa daquele açúcar que rouba o sabor. Então é o seguinte, café a hora que puder e toda vez. Um beijo para vocês. Até a próxima. Curvas de Ouro Preto. E a gente está aqui em Minas Gerais, nessa aventura por Ouro Preto, descobrindo cada surpresinha em cada curva. E Ouro Preto à noite é um espetáculo à parte. Olha essas luzes, que beleza, Igor. Você tinha razão, hein? É maravilhoso. Obrigado pelo convite, hein? Que maravilhoso Ouro Preto, né? É maravilhoso. Uma delícia. Eu acho que essa dramaticidade da topografia mineira, esses morros de Minas, se reflete na dramaticidade do barroco. O barroco foi um estilo arquitetônico que veio da Europa. Mas quando ele chegou em Minas Gerais, ele se deparou com um contexto sociocultural, geográfico e topográfico muito peculiar. E com uma série de limitações também do ponto de vista das técnicas construtivas, dos materiais disponíveis e também da mão de obra. E essas limitações, elas, aliadas à inventividade dos arquitetos e dos escultores locais, ela levou a uma série de inovações arquitetônicas e artísticas. E, por fim, isso reflete na nossa personalidade como arquiteto. Nós somos dramáticos, como se os rostos desses anjos estivessem olhando para a gente, nos julgando o tempo inteiro. Eu acredito muito nesse potencial das limitações como potencializadores da criatividade. E a gente na Tetro tenta muito usar isso como elementos para impulsionar nossos processos criativos e nossa arquitetura. O nosso contexto, o lugar em que a gente nasceu, Minas Gerais, interfere no que a Tetro é hoje. A gente vê que a nossa arquitetura tem muito daqui. Minas Gerais é um lugar cheio de morros, a gente está muito próximo de várias cidades barrocas e esse lugar, as cidades barrocas, diferentemente das cidades com traçado cartesiano, as cidades se acomodam à topografia. A cada curva a gente encontra uma surpresa. E eu acredito que a arquitetura da Tetro tem muito disso. Assim, toda a arquitetura que a gente faz, ela tem uma relação muito forte com o contexto. É a arquitetura que se molda à natureza, não o contrário. Então eu acredito que se a gente tivesse nascido em outro lugar, em outro contexto, a gente não seria o mesmo, assim. A
gente só é a Tetro hoje pelo lugar em que a gente está inserido. E, na verdade, essa liberdade, essa flexibilidade, essa leveza que a nossa arquitetura tem, ela permite com que a gente trabalhe em diversos contextos. Assim. A gente trabalha não só em Minas Gerais hoje, mas em várias partes do Brasil, inclusive fora do Brasil, né? Isso só é possível porque a gente faz uma arquitetura mais livre, uma arquitetura maleável, flexível. Estou agora aqui em Ouro Preto, na Basílica Nossa Senhora do Pilar. Uma informação, é a igreja mais rica do mundo pela quantidade de ouro na sua construção. Vim aqui agradecer a Deus e aos anjos pelo programa Cultura e Design e toda a maravilha que ele nos proporciona. Obrigado.